Sabia que perdemos muitos filmes clássicos para o pó, pois foram desviados para papéis de gênero iguais. Já? Hoje entramos na história oculta do cinema, tão queer que causou pânico moral no escritório Reis. Então pegue a pipoca e exploremos 15 filmes da era clássica banidos, recusados, condenados ou censurados por serem LBO demais para a época. The Children's Hour, 1961, de William Wyler, 1961, adaptação de Lillian Hellman. Peça nova, marcou um marco no cinema do Saio. O filme conta a desastrosa história de duas mulheres, Karen Wright e Martha Dolby, cujas vidas são destruídas quando uma estudante maligna espalha boato de que são amantes. O que tornou este filme incendiário foi a sua recusa em enfrentar a verdade. Martha admite seu amor por Karen, falando alto, o que há décadas vinha sendo sussurrado em filmes de Hollywood cifrados. A Legião Católica da Decência atribuiu uma nota condenatória, pedindo o boicote, enquanto conselhos regionais e cinemas recusaram exibir por completo. O que é fascinante é que Wyler já havia filmado essa história antes, em 1936, como essas três, mas com o ângulo lésbico apagado e substituído por um triângulo amoroso heterossexual. Em 1961, com o código de produção já ruindo, Wyler ousou filmar a visão original de Hellman, criando uma declaração poderosa sobre o poder destrutivo das mentiras e a tragédia do amor proibido. As atuações de Audrey Hepburn e Shirley MacLaine trouxeram profundidade e humanidade a personagens que os censores há muito tentavam tornar invisíveis. Tornar este filme não apenas um marco no cinema queer, mas um ato corajoso de integridade artística. The Killing of Sister George, 1968, adaptação de Robert Aldrich da peça de Frank Marcus, não poupou golpes em sua representação da vida lésbica em Londres. A história acompanha June Ridge, uma atriz que interpreta uma enfermeira querida na novela da BBC Applehurst, mas enfrenta turbulência pessoal e profissional. Quando sua personagem é retirada da série e seu relacionamento com a jovem amante, Alice, começa a desmoronar. Ao contrário de filmes anteriores que apenas insinuavam desejo entre pessoas do mesmo sexo, o assassinato de Sister George apresentou relacionamentos lésbicos com honestidade firme e direta, com cenas de intimidade e de conflito em bares lésbicos de Londres. A ousadia do filme teve um preço. Recebeu classificação X no Zikai Quo, teve cortes para a TV e foi banido em vários países. O que perturbou os censores não foi só a presença de conteúdo lésbico, mas o tratamento objetivo do assunto. O filme não moraliza. Não punia seus personagens pela sexualidade, apresentando relações como complexas, falhas e humanas. A atuação de Beryl Reid, como June, mostrou vulnerabilidade sob o exterior duro. Susanna York, em Alice, trazia ambas, inocência e manipulação também. A cena infame entre Alice e um ator mirim, embora não seja sexual, tornou-se o principal foco da controvérsia, mostrando como ligação entre homossexualidade e inocência causou pânico moral, apesar, ou talvez por causa das longas lutas de censura. A morte de Sister George é marco no cinema queer contemporâneo. Cápsula do tempo da vida lésbica antes do Stonewall, e uma afirmação sobre o preço de viver autenticamente num mundo que exige conformidade. A Assombração. 1963, de Robert Wise, obra-prima do horror psicológico, tem aterrorizado o público por gerações. Mas, sob seu exterior fantasmagórico, repousa das mais personagens lésbicas fascinantes. Theodora, retratada com intensidade por Claire Bloom, chega a Hill House como vidente convidada para investigar fenômenos sobrenaturais. Mas seu propósito na história fica claro à medida que ela forma um vínculo com a frágil Eleanor. Apesar de não ser dito explicitamente que Tel seja lésbica, a orientação dela fica clara por meio de falas sutis e de momentos de personagem que o público informado entenderia. Quando Eleanor pergunta se os amigos de Tel sentiriam saudades, Tel responde com Knowing Melancholy. Eles não vão sentir minha falta. Sou o que chamam de pervertido. Esse reconhecimento de sua sexualidade foi revolucionário de fato na época, tornando Tel um dos primeiros personagens queer num filme de horror de estúdio. A representação de Tel, mostrando-a como compassiva, corajosa e inteligente, em vez de predatória ou desviada, provou ser demais para algumas redes de cinemas, no sul do Zewa.
que recusaram exibir o filme. O que os censores temiam é justamente o que torna a personagem tão envolvente. Uma lésbica central no filme, oferecendo proteção e compreensão à protagonista. O gênio das assombrações está em como o sobrenatural vira metáfora para estados mentais da personagem, com a sexualidade de Theo mostrada não como fonte de horror, mas como parte da humanidade. O legado do filme, clássico de horror e marco da visibilidade gay, revela o poder do subtexto em comunicar verdades que a fala explícita ainda não pode articular com segurança. Rebecca, 1940, o gótico clássico de Alfred Hitchcock, permanece como um dos filmes mais aclamados pela crítica na era de ouro de Hollywood. Contudo, sob a superfície de seu refinado esplendor, repousa um dos exemplos mais fascinantes de subtexto lésbico do cinema. A Sra. Danvers, a dedicada governanta de Manderley, retratada com uma intensidade arrepiante por Judith Anderson, carrega uma devoção obsessiva e inquietante pela falecida Rebecca, que transcende a mera lealdade profissional. Em cenas onde Danvers acaricia a lingerie de Rebecca, penteia o cabelo dela e incentiva a nova senhora de Winter vestir o vestido de Rebecca. O subtexto torna-se texto. Esta é uma mulher em luto, não apenas uma amante, mas também uma mulher apaixonada. O que tornou isso particularmente perturbador para os censores foi como a obsessão de Dan impulsiona os momentos mais suspenseantes da narrativa, incluindo o tormento psicológico que ela inflige à segunda senhora de Winter, e sua decisão final de incendiar Manderley, em vez de permitir que a memória de Rebecca fosse profanada, enquanto o filme passava pelo escritório do Código de Censura. Conselhos regionais conservadores, especialmente na Irlanda e em cidades americanas com forte influência católica, exigiram cortes em cenas que consideraram excessivamente sugestivas. O Conselho Censor Irlandês, em particular, mirou a famosa cena de lingerie, considerando o manuseio sensual de Dan das roupas íntimas de Rebecca como explícito para consumo público. O que os censores não conseguiram apagar foi o poder da atuação de Anderson, que comunicava o desejo de Danvers por meio de sua presença, de seus olhares, de seus gestos, de sua inveja de qualquer mulher capaz de substituir Rebecca na casa. A genialidade está em usar o desejo lésbico de Danvers, não como detalhe periférico, mas como força motriz da narrativa, tornando a vilã e figura trágica uma mulher tão tomada pelo amor por outra mulher que não pode suportar ver a memória sumir. Ao fazer isso, Hitchcock criou um dos personagens queer mais complexos do cinema, cuja presença prossegue a fascinar e desestabilizar o público mais de 8 décadas depois, Marrocos, 1930. Do diretor Joseph von Sternberg, Romance de 1930, estrelado por Marlene Dietrich, contém o que é amplamente considerado o primeiro beijo entre mulheres no cinema. Num momento chocante do cinema sonoro mesmo. A personagem Amy Jolly, vestida de smoking em uma boate, vê uma mulher na plateia e beija-a nos lábios, depois beija seu fã masculino. Este momento breve, porém revolucionário, sacudiu placas de censores regionais no ZEUA, com cidades banindo o filme por completo e outras exigindo cortes. O que tornou esta cena poderosa foi como Dietrich mesclou traços masculinos e femininos. Usa smoking com confiança masculina, porém se move com graça feminina, criando um apelo andrógeno que desafiava normas de gênero. A distribuição internacional do filme enfrenta censura semelhante, com censores estrangeiros objetando Dietrich e seu desafio às normas de gênero. O que os censores temiam era o que tornava Dietrich um fenômeno cultural. Sua recusa em ser facilmente categorizável, sua encarnação da fluidez sexual e sua capacidade de atrair. Desejo que ultrapassa as fronteiras de gênero. A cena do beijo não foi um momento isolado, mas parte da maior performance de Dietrich sobre a ambiguidade de gênero ao longo do filme, incluindo sua famosa aparência em uniforme da Legião Estrangeira Francesa. Morocco chegou pouco antes de o código de produção ser rigidamente aplicado em 1934, tornando-a parte de uma breve janela de relativa liberdade criativa no cinema sonoro inicial. O legado do filme não reside apenas nas conquistas técnicas nem na história de amor, mas na ousada afirmação de que o desejo não precisa seguir normas heterossexuais. A atuação firme de Dietrich criou um modelo de mulheres queer que moldou o cinema por décadas, comprovando que mesmo nos primórdios do cinema sonoro, havia artistas dispostos a desafiar as normas da sociedade e a ultrapassar fronteiras que a cultura dominante levaria décadas para acompanhar. Rainha Cristina, 1933.
O drama histórico de Ruben Yan, de 1933, deu a Greta Garbo um de seus papéis mais icônicos, como a monarca sueca do século XVII que desafiou convenções de gênero e de política. Embora o filme se concentre principalmente no relacionamento de Cristina com o enviado espanhol, Antônio, são seus relacionamentos com mulheres que proporcionam alguns dos momentos mais envolventes e controversos em uma única cena. Cristina compartilha uma cama íntima com sua dama de companhia, a Condessa Eba. A conversa entre elas, repleta de familiaridade carinhosa e proximidade física, sugeria um relacionamento além da mera amizade. Em outra cena, Cristina afirma que pretende morrer solteira, em vez de casar. Essa declaração pesava bastante, dada a sua clara preferência por mulheres. O que perturbou quem viu não foram apenas momentos isolados, mas como Garbo mostrou traços masculinos e femininos. Ela comanda exércitos e governa uma nação com autoridade masculina, e ainda se move, graça feminina e vulnerabilidade. O filme enfrentou dificuldades na distribuição internacional, com censores irlandeses pedindo cortes em cenas. Eles acharam que havia desejo entre pessoas do mesmo sexo, e conselhos regionais americanos expressaram preocupação com Garbo, cuja atuação não seguia as convenções de gênero. O que tornava a Rainha Cristina tão ameaçadora para os tradicionalistas era a forma como ela apresentava a não conformidade de gênero, não como uma falha, mas como parte do que tornava Cristina uma governante eficaz e uma figura cativante. A beleza andrógina de Greta Garbo e sua presença imponente criaram uma personagem que existia além das categorias tradicionais de gênero, incorporando uma forma de queerness que transcendeu atos sexuais específicos para abranger uma rejeição mais ampla das normas de gênero. O elemento mais radical do filme pode ser o final. Cristina parte, abrindo mão do poder político e do romance com homens, e escolhe um futuro não definido por nenhum dos dois, numa era em que filmes puniam desvios de normas de gênero e de sexualidade. Rainha Cristina ofereceu um retrato muito simpático de uma mulher. Visões presas às pressões sociais, tornando-o marco no cinema queer, sem nomear a sexualidade de Cristina, a filha de Drácula, 1936. Esta sequência de horror universal, de 1936, continua o Drácula icônico e, sim, abriga um dos mais fascinantes subtextos lésbicos do cinema de Hollywood. O filme segue a Condessa Maria Esca, filha de Drácula, que acredita poder se libertar de sua maldição vampírica por meio de tratamento psiquiátrico e da destruição do corpo de seu pai. O que torna o filme intrigante é como ele liga vampiros ao desejo lésbico. Na cena em que Esca, posando como artista, modela Lily. A cena abre com tons inequívocos de sick, perturbadores mesmo. Enquanto Esca pinta Lily, o olhar da câmera fixa-se no corpo da jovem, com intensidade predatória, até mordê-la. Essa relação entre vampiras e desejo lésbico provocou objeções de conselhos regionais de censura e alguns territórios proibiram o filme por completo. Outros exigem cortes na cena do estúdio. O que os censores acharam mais perturbador foi a forma como o filme apresentava o desejo lésbico, não como acaso, mas como parte central do personagem Zéu Luca. Seu vampiro é uma manifestação pela predação entre pessoas do mesmo sexo, criando um vínculo entre desejo queer e monstruosidade que refletia as ansiedades contemporâneas sobre a homossexualidade. O retrato de Esca no filme, vítima e vilã presa pela maldição, mas que ainda caça mulheres, adicionou camadas ao subtexto lésbico, sugerindo o conflito entre o desejo de ser curada e a atração por mulheres. A atuação de Gloria Holden em Esca conferiu ao papel uma elegância europeia, tornando-a envolvente, apesar da monstruosidade, criando uma vilã queer, ameaçadora e empático. A exploração do filme sobre temas como vício, desejo e a luta entre repressão e instinto ressoou entre o público queer que enxergou na luta de Zeca uma metáfora para suas próprias vivências, enquanto a filha de Drácula, no fim, reforça a ligação entre homossexualidade e patologia comum na época. Ainda assim, o cinema de horror inicial ofereceu a um de seus vilões mais complexos, codificados como queer. Um personagem que lutava entre conformidade e desejo continua a fascinar os espectadores quase um século depois. Caged, 1950. O drama prisional feminino de John Cromwell, de 1950, abriu o véu da vida por trás das grades, apresentando um mundo em que papéis de gênero tradicionais foram suspensos e surgiram novas dinâmicas de poder.
O filme segue Marie Allen, uma jovem enviada à prisão por roubo armado, que precisa navegar pela ordem social da prisão. O que tornou Cage incendiário para censores foi a descrição aberta de relações entre pessoas do mesmo sexo dentro dos muros da prisão, pela matrona predatória Evelyn Harper. E a detenta Durona Mouse, que persegue Marie, ao contrário de filmes anteriores que apenas insinuavam um subtexto lésbico, Caged apresenta esses relacionamentos como parte da vida prisional, com personagens discutindo abertamente suas atrações e relacionamentos. O filme mostra como mulheres formam laços íntimos e, às vezes, relacionamentos abusivos. Na ausência de homens, mostrou-se demais para várias comissões regionais dos Isalmeraua. As comissões de censura, que exigiam cortes de cenas, as consideravam excessivamente explícitas. Alguns cinemas recusaram-se a exibir o filme por completo, enquanto outros exibiram versões fortemente editadas, que atenuavam os elementos lésbicos. O que mais perturbou os censores foi a recusa do filme em moralizar esses relacionamentos, apresentando-os simplesmente como parte do ecossistema prisional, em vez de pecados que exigem punição. A atuação de Eleanor Parker como Marie capturou sua vulnerabilidade e seu endurecimento gradual, enquanto essa atuação de Hope Emerson como a sádica matrona Harper criou uma das vilãs com codificação lésbica mais memoráveis do cinema. Os elementos controversos do filme envolveram a manipulação de internas por Harper, usando sua posição de autoridade para explorar mulheres vulneráveis. Uma imagem que ressoou com as angústias contemporâneas sobre a homossexualidade como abuso de poder. A importância aprisionada do cinema queer está em como apresenta o desejo lésbico, não como periférico, mas central à narrativa de sobrevivência e corrupção no sistema prisional. Ao fazê-lo, criou um modelo para o gênero de mulheres na prisão que viria. Florescerá nas décadas posteriores, com conteúdo lésbico cada vez mais explícito, empurrando limites que Cage só poderia insinuar. Durante o auge da era do código de produção, em 1947, Black Narcissus, de Michael Powell e Emmerich Press, a obra-prima visual de Berger, de 1947, segue um grupo de freiras anglicanas enviadas para estabelecer um convento nos Himalaias, onde elas enfrentam desafios espirituais e sensuais que testam a fé. O que torna o filme notável é a forma como retrata vínculos emocionais e físicos entre mulheres no convento isolado, especialmente entre a irmã Kadá e a jovem indiana. Pode ela ficar entre irmã Ruth e irmã. O filme transborda desejo feminino, reprimido, expresso e transformado pelo Himalaia, criando uma pressão emocional que ferve de modo imprevisível. A cena em que Conce faz uma dança bem sensual para as freiras, seus movimentos cativantes. As mulheres que abandonaram prazeres mundanos exalam muita tensão erótica que transcende a missão espiritual. Da mesma forma, o colapso mental da irmã Ruth se revela como ciúme obsessivo pela irmã Cloda, gerando um retrato poderoso de desejo reprimido, que se transforma em destruição. Os censores irlandeses ficaram particularmente perturbados por esses elementos, que cortavam suas cenas. Eles consideraram o desejo entre pessoas do mesmo sexo excessivo, enquanto outros mercados atrasaram o lançamento ou restringiram as exibições a adultos. O que os censores temiam era exatamente o que faz o filme tão poderoso. É o reconhecimento de que entre mulheres dedicadas a Deus, não é possível escapar de seus desejos, incluindo a atração por outras mulheres. O gênio do filme está em como utiliza a linguagem visual, cores, luz e sombra, e a paisagem para mostrar as lutas internas das freiras, criando uma atmosfera sonhosa onde o espiritual e o sensorial se confundem. A atuação contida de Deborah Kerr como irmã Clodagh captura com precisão a tensão entre votos e desejos, enquanto a atuação de Kathleen Byron como Ruth, irmã desvairada, transforma a paixão reprimida em terror psicológico. Narciso Negro continua sendo uma das mais belas e profundas explorações do cinema sobre o desejo feminino. Um filme que reconhece a complexidade da vida emocional das mulheres, mesmo diante das circunstâncias mais restritivas imagináveis. Mädchen in Uniform, de 1931, embora não seja uma produção de Hollywood. Leônico, Sagans. O filme alemão sobre a paixão de uma aluna pela professora, num internato rígido que provocou ondas de choque no cinema internacional. E aterrorizou o Hayes Office. O filme acompanha Manela, uma jovem sensível enviada a uma escola de meninas rígida, onde desenvolve muito intenso apego romântico por sua professora Flyne von Bernberg. Foi revolucionário retratar desejo entre mulheres.
Mostra os sentimentos de Manuela, não como patologia, mas como natural e nobre. A cena do filme mostra Manuela declara amor pela professora, em cerimônia, gerando um momento de honestidade emocional sem precedentes no retrato do desejo de jovens do mesmo sexo. O filme enfrentou proibições e cortes em países, com distribuidoras americanas buscando lançá-lo sem provocar a ira dos censores. O que perturbou as autoridades morais foi como o filme fez o público simpatizar com Manela, em vez de condená-la. Indicam que o desejo entre pessoas do mesmo sexo não é desviante, apenas outra forma de amor. O filme ganha significado pelo contexto. Foi feito na Weimar, época de relativa liberdade cultural, que logo seria esmagada pelos nazistas, que proibiram cópias dele. Crê-se que a atuação de Thiel como Manela capturou a fragilidade e a força do primeiro amor adolescente. Enquanto Dorothy Vick trouxe calor humano e distância profissional à atuação de Roline Bernberg, a influência do filme em Hollywood foi profunda, porém indireta. Seu sucesso mostrou que o público acolheria com empatia um romance lésbico apresentado com sinceridade emocional, obrigando Hayes a vigiar mais conteúdos parecidos em filmes americanos. Mädchen in Uniform permanece como marco no cinema queer, ao apresentar o desejo entre mulheres como natural e belo, em vez de vergonhoso ou patológico. Estabelece um padrão de autenticidade emocional que guiaria cineastas por décadas. Sylvia Scarlett, de George Cukor, comédia de aventura estrelada por Katharine Hepburn, representa uma das mais influentes do cinema clássico de Hollywood. Explorações da fluidez de gênero e desejo entre pessoas do mesmo sexo. O filme acompanha Sylvia, que se disfarça de Sylvester para ajudar o pai a fugir de cobradores. Mas sua apresentação masculina provoca complicações e atração. O que torna o filme intrigante é como brinca com o gênero e desejo. Várias mulheres demonstram atração por Sylvester, criando flertes entre pessoas do mesmo sexo. Beleza de Hepburn e sua autoridade no traje masculino tornam o disfarce convincente, abrindo espaço para estudar o impacto do gênero sobre desejo e relações entre grupos. O filme enfrentou resistência de conselhos regionais de censura e de moralistas que se opuseram à premissa de inversão de gênero e à ideia de que mulheres poderiam sentir atração por outras mulheres apresentadas como homens. Algumas salas recusaram-se a exibir o filme por completo, enquanto outras o promoveram com publicidade sensacionalista, que destacava seus elementos controversos. O que perturbou os censores foi o modo como o filme apresenta o gênero, em vez de essencial. A mudança de Sylvia para Sylvester levanta questões sobre a firmeza das categorias de gênero que o filme não resolve. A atuação de Hepburn captou a fraqueza de uma mulher em perigo e a confiança de alguém que descobre novas facetas de si pela sua persona masculina. O final é o elemento mais radical do filme, deixando incerta a identidade de Sylvia e seu futuro amoroso. Sugere que a experiência de Sylvester a mudou de modo a desafiar tipos fáceis. Apesar de não ter sido sucesso comercial na época, hoje é reconhecida como pioneira da fluidez de gênero no cinema de Hollywood. Um filme que ousou sugerir que a vontade pode não ser tão fixa quanto exigia a sociedade, cuja influência aparece em filmes mais tarde que exploraram temas parecidos de modo mais explícito. Mas Sylvia Scarlett continua notável por incorporar essas ideias progressistas a um filme mainstream, no auge do Código de Censura. O Poço da Solidão. Em 1928, o romance de Radcliffe Hall tornou-se uma das obras mais importantes e controversas da literatura lésbica, e sua adaptação para as telas representa um dos capítulos mais flagrantes da censura. O romance conta a história de Stephen Gordon, uma mulher inglesa que se identifica como invert, o termo da época para homossexual, desde cedo, e luta para encontrar amor e aceitação em uma sociedade hostil. O que fez a obra revolucionária foi a ousadia em si. Uma protagonista lésbica que busca amor não cura mesmo, e que a homossexualidade é variação natural, não falha moral também. O romance enfrentou pressões legais. Autoridades britânicas o consideraram obsceno e mandaram destruir as cópias, enquanto editoras americanas enfrentam ameaças legais.
Várias tentativas de adaptar o romance para o cinema ou palco na era clássica de Hollywood enfrentaram recusas sistemáticas. Ameaças de apreensão pelo escritório Hayes, deixando claro que qualquer adaptação fiel seria negada. O que aterrava censores era a tese. O desejo lésbico é natural e que a sociedade, e não o indivíduo, é o problema, contradizendo a visão patológica da homossexualidade. Forçado pelo código de produção, famoso apelo do romance deu direito de existir, tornando-se grito por ação para ativistas dos direitos gays, mas ficou radical demais para Hollywood mesmo. Apesar de tentarem levar a obra de Hall às telas, anos demoraram para acontecer. Qualquer adaptação poderia captar a franqueza e a convicção política do romance. O Poço da Solidão representa o exemplo mais claro de como a censura operava, não apenas para remover conteúdo, mas para suprimir narrativas inteiras que desafiam a moralidade. Sua ausência nas telas durante a era de ouro de Hollywood demonstra quanto a indústria apagou histórias lésbicas que não punem nem patologizam suas personagens, deixando gerações de públicos queer sem reflexos de suas vidas e das correntes dominantes. Cinema, o eco do romance sobre eras futuras da sétima arte, testifica seu poder duradouro, tanto como arte quanto como declaração política. Quais desses clássicos proibidos você aprovaria hoje sem corte algum? E qual ainda parece perigoso na nossa era mais aberta? Comente abaixo. Se você gostou desta jornada pela história queer do cinema, curta o vídeo. Se houver interesse, eu farei uma continuação sobre títulos quase banidos, mas com um subtexto genial. Até a próxima. Assista criticamente e celebre filmes que desafiaram a convenção.